Tá? Paizinho, louvado seja o teu nome, nós te louvamos, te exaltamos, porque estamos na tua presença e que vamos ter a oportunidade de estudar a tua palavra, Senhor. Derrama a unção do teu Espírito no professor Manassés, que ele possa ministrar não da mente dele, mas do teu Espírito, o que tu tens para falar aos nossos corações. Que esta manhã seja de edificação espiritual para o teu povo. Isso nós te oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Irmãos, eu quero primeiramente dizer mais uma vez da minha alegria de estar convosco, nós todos reunidos nesse afã que o diretor falou aí da questão de nós incentivarmos. E, de fato, eu tomei para mim a carapuça. Eu, como professor da outra classe, eu tenho feito uma partezinha, mas eu sei que estou deixando a desejar. E é necessário que nós desejemos aos outros o mesmo nível de conhecimento que nós estamos obtendo nesse período. Um período difícil, mas que nós estamos superando com a criatividade. Tem que ser assim sempre assim, para que nós não interrompamos o nosso crescimento espiritual. Eu gostaria de começar hoje, eu vou começar lendo um texto aqui, somente 4 parágrafos, eu sempre gosto de ler esses textos, de pano de fundo da carta aos Filipenses. Na verdade, Márcia, domingo já falou um pouco sobre a carta aos Filipenses, mas ela é uma carta fascinante. E por ser fascinante, ela cabe sempre um comentário prévio antes de se entrar verdadeiramente no assunto que nós vamos ministrar. Todo mundo está me ouvindo? Estou vendo o Dito olhando para mim. Beleza, tá bom. Então, o comentário é de Eugene Peterson, autor da Bíblia A Mensagem. Ele faz um comentário muito interessante sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Ele diz assim: essa carta é a mais alegre de Paulo. A sua alegria é contagiante. Antes de chegar à 10ª linha, já começamos a sentir a alegria. A dança das palavras e as exclamações de contentamento nos envolvem completamente. Mas a felicidade não é uma palavra que se possa entender com uma consulta ao dicionário. De fato, nenhuma das qualidades da vida cristã pode ser aprendida em livros. Algo mais que disposição para aprender é necessário. Estar perto de alguém que, após anos de disciplina, nos mostra o seu procedimento em todas as áreas, o que é a vida cristã, também nos ajuda. Sem dúvida, haverá alguma instrução verbal, mas o aprendiz adquire habilidade principalmente por estar associado íntima e diariamente com o mestre, aprendendo aspectos sutis, mas absolutamente essenciais, com noções de tempo, ritmo e toque. Mas lemos o que Paulo escreveu aos cristãos na cidade de Filipos, percebemos que estamos na companhia de um mestre. Paulo não diz que podemos ser felizes ou como ser felizes. Ele simplesmente é feliz. Nenhuma de suas circunstâncias contribui para essa alegria. Ele escreveu de uma cela na prisão, sua obra estava sob ataque de rivais, e depois de 20 anos viajando a serviço de Jesus, ele estava cansado e receberia bem um descanso. Mas as circunstâncias são incidentais comparadas com a vida de Jesus, o Messias que Paulo experimenta em seu íntimo. Pois não se trata de uma vida que aconteceu apenas num determinado momento da história, mas que continua a acontecer, transbordando sobre a vida daqueles que o recebem e por todo lugar. Cristo é a revelação de que Deus não pode ser contido ou armazenado.
é essa extravagante qualidade da vida de Cristo que conta para a felicidade dos cristãos. Pois a alegria é vida em excesso, o fluir do que não pode ser contido dentro de alguém. Eu trago essas considerações iniciais do pastor Eugênio Peterson para que nós tenhamos a ideia de que tipo de alegria é esta de Paulo, que nos parece, a priori, sem uma explicação prévia, que Paulo não estava normal quando escreveu essa carta, porque não é normal a um ser humano comum e natural, ele está alegre na circunstância em que Paulo estava. Mas é explicável, diante da explicação do pastor Eugênio aí, é explicável que a alegria de Paulo era uma alegria especial e que nós devemos buscá-la. Nós devemos, a todo momento, e sem que nenhuma obstrução nos impeça, perseguir essa felicidade, essa alegria. Mais do que alegria, regozijo. Todas essas definições, nós vamos tentar passá-las do ponto de vista de Paulo para que nós possamos abraçar, não só filosoficamente, mas na prática. Porque não faz nenhum sentido nós entendermos isso e deixarmos que ela fique só na mera filosofia. Se nós entendermos que a alegria que Paulo tem, ela subsiste a qualquer circunstância diversa, e ainda assim nós não desejarmos para nós sim é que somos loucos, e não Paulo. Então eu trouxe esse comentário inicial para que nós possamos partir daí. Nós vamos tratar dos capítulos 3 e 4, porque o primeiro e o segundo já foi tratado domingo passado, e nós vamos ver que cada capítulo, ou cada trecho desse, que está bem dividido por capítulo, nós vamos ver a participação nos sofrimentos, participação, de alguma forma, tanto de Paulo como dos filipenses. Os filipenses são incitados por Paulo a ter um comportamento compatível com o que Paulo já estava experimentando. Paulo foi privilegiado de, primeiro, experienciar aquela glória que ele estava tentando passar para os filipenses naquele momento, mas para nós hoje. Os filipenses, com certeza, foram bem-sucedidos na arte de aprender. Eles têm a pecha, e não é uma pecha falsa, de ter sido a igreja que mais bem assimilou os ensinos do seu mestre, que era o apóstolo Paulo. E era uma igreja que, apesar de tudo, de todas as dificuldades, ela suplantou muitas outras igrejas pujantes, igrejas que tinham, aparentemente, a condição de superá-la. Então, a igreja de Filipos é hoje a igreja para a qual nós vamos olhar com a intenção de aprendermos a ser como eles eram. Uma outra característica que eu quero trazer da igreja de Filipos, antes de entrar nas especiais, nas específicas, era que o apóstolo tentou incutir com todas esses ensinos, essas doutrinas periféricas e específicas, uma doutrina geral, genérica, como a gente chama, que era a doutrina da humildade. O pastor Mark Dever, de Washington, nos Estados Unidos, batista, um pastor batista, ele tem um livro chamado A Mensagem do Novo Testamento, que é teologia pura, mas é devocional também. É um livro que todo crente devia ter de cabeceira para estudar o Novo Testamento. Ele diz que nenhum livro do mundo retrata a humildade e ensina-nos a ser humilde como a carta de Paulo aos Filipenses, apesar de ser uma carta sucinta, de 4 capítulos. Ela
exatamente pelo que o comentário do outro pastor que eu li no início diz, porque ele não nos ensina, ele pratica. E em praticando, ele encoraja-nos a aprender com a prática dele. A prática de Paulo, que foi uma prática bem sucedida no Evangelho, na história do cristianismo, como sendo talvez não, ou certo, o missionário que mais ganhou almas no mundo. E a pessoa que mais percorreu terras no tempo de vida que ele viveu. De fato, ele não só percorreu inutilmente, mas percorreu com muita utilidade. Onde ele passou, ele foi perseguido, mas essa perseguição não gerou descontentamento ao reino de Deus, não gerou subtração ao reino de Deus. Muito pelo contrário, a demonstração na carta aos Filipenses era que quanto mais se perseguia, mais se tirava proveito da perseguição. Mas o apóstolo tinha vias criativas que fazia daquela perseguição um fator de vitória, um quê positivo, algo que para o crente ou para a igreja, ao invés de ser para se lastimar, era para se dar graças a Deus, era para se exaltar, era para ficar fulgurante de alegria. Então, voltemos agora ao específico do capítulo 3. O primeiro tópico que nós queremos tocar no capítulo 3, de 1 a 16, é a participação nos sofrimentos de Cristo. Como disse no início, e isso para mim pareceu poesia, o apóstolo Paulo ele não ensinava-nos com regras teóricas. Ele não fazia, vocês deveriam fazer assim. Ele dizia com muita tranquilidade que copiasse o que ele fazia, que o imitasse. E ainda que ele não fosse perfeito, nós que o imitássemos, ou imitamos ainda hoje, vamos sair no ganho, vamos sair ganhando, porque ele está fazendo todo o esforço para fazer chegar o mais próximo de Cristo possível. Então, essa recomendação do apóstolo, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Esse é um trecho, e eu quero ler trechos para que nós vejamos o que é que nós nos gloriamos hoje. Se nós estamos imitando, essa preocupação de sabermos se estamos imitando o apóstolo Paulo, é importante que, na medida em que nós descobrimos que estamos, nós descobrimos que estamos andando no mesmo caminho. No mesmo caminho da humildade, no mesmo caminho da solidariedade, é uma outra palavra que a igreja de Filipos traz, que é uma doutrina genérica dela. Além da humildade, a doutrina da solidariedade, que é decorrente da humildade. Ninguém tem humildade para ficar para si só. A humildade, ela atinge outrem, e quando atinge em forma de solidariedade. Então, a igreja de Filipos era a igreja que amava o seu pastor quase na mesma intensidade. Se não se pode dizer que era na mesma intensidade, porque não se pode medir, mas era pelos atos que ela praticava, parecia que era na mesma intensidade que o apóstolo amava a sua igreja, as suas ovelhas. Que lição nós tiramos dessa grandiosa, desse aspecto? Nossa relação com os nossos pastores e a relação pastoral também com as ovelhas de hoje. Tem sido profícua a esse ponto? E por que não? Qual a dificuldade de se imitar o apóstolo Paulo? Os pastores e também os membros da igreja, tanto de honrarem os seus pastores e sermos afáveis e perceptores das suas dificuldades e buscadores de ajudá-los
Dessa forma, nós vamos ser um rebanho solidário ao nosso pastor e a satisfação vai acontecer de forma mútua, tanto por parte do pastor com o seu rebanho, como por parte do rebanho com o seu pastor. Os problemas maiores das igrejas que se constata hoje, se for observar, todos eles passam por isso. A insatisfação do rebanho com o pastor e do pastor com o rebanho. Eu li um livro essa semana que o autor dizia que não conhece um pastor que não fale mal do rebanho e nem uma igreja que não fale mal do seu pastor, membros de igreja. Então, é uma coisa muito presente no nosso meio, nos nossos arraiais, e fala mal mutuamente, o que é o inverso da Igreja de Filipos. Então, nós vemos com isso que a carência dos ensinos de Paulo é urgente hoje. Nós precisamos de, urgentemente, talvez, repetir várias vezes o ensino do apóstolo Paulo, da Igreja de Filipos, que é um ensino curto, mas que tem muita eficácia, quase como uma vacina para as nossas pandemias presentes nas nossas igrejas, as nossas dificuldades de sermos igreja, de sermos solidários, de sermos pastoreados, de sermos pastores, por que não dizer isso? Então, essa dificuldade precisa ser buscada e aprendida com o apóstolo Paulo, para que tenhamos uma igreja de Filipos nos dias de hoje. Uma igreja que alegre tanto os seus componentes, ovelhas e pastores, quanto o pastor maior, que é Cristo, e que de lá, por certo, exulta da mesma maneira quando vê uma igreja que só tem aqueles problemas inerentes à condição humana. Né? Nós vamos ver que a Igreja de Filipe tem uns problemas aqui, outro acolá, e próprio de toda a igreja que é composta de homens pecadores, evidentemente. Nós ainda não chegamos à estatura do varão perfeito. Comentar um pouco as vantagens do sofrimento de Cristo. Quando a igreja de Filipos assumia os sofrimentos de Cristo para si, ela estava dizendo a Cristo e ao mundo que nenhuma obstaculização, nenhuma dificuldade que fosse posta diante dela, ela ia ser intimidada. E isso fazia com que essa igreja ficasse uma igreja com muita autoridade. Uma igreja que não tinha medo de nenhum obstáculo que fosse posto pela via dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, que dissesse assim, se vocês olharam o que Cristo passou, vocês querem passar o mesmo? E todos diziam uma só voz, queremos. Porque a missão dele é a mesma nossa. O que ele quis fazer, o que ele fez, nós também queremos fazer. Nós queremos ter parte disso. E é uma outra expressão própria do apóstolo Paulo, e muito própria e repetida na igreja de Filipos, é o crente em Cristo. Situações em Cristo. Eu te amo em Cristo. Circunstâncias em Cristo. Então, eu preciso estar em Cristo para passar por aquela situação sem nenhum desgaste pessoal. Como se eu precisasse de Cristo para me blindar daquela situação. Eu, por mim, sucumbiria. Manassés em si, natural, sucumbiria àquela situação. Mas em Cristo, passaria ileso. Passo ileso. E é isso que não ficou bem entendido para muitos crentes, ainda hoje, que eles possam todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas se entender esse em Cristo, vai ficar bem entendido que não somos nós que podemos, mas Cristo. E quando Cristo, a dúvida do poder de Cristo, nos leva a ser fracassados. Evidentemente, nos leva a uma derrota inexorável. Nós não teríamos chance alguma se não fosse em Cristo. Algumas pessoas que nós não gostamos, não são incompatíveis à nossa maneira de ser, nós só temos condição de amá-las em Cristo Jesus.
E é por isso que se diz com muita clareza: eu te amo em Cristo Jesus. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Isso não diminui em nada o mérito de amarmos uns aos outros só em Cristo Jesus. Podemos dizer duplamente: eu te amo naturalmente e te amo em Cristo Jesus. Que é, eu aprendi isso, por incrível que pareça, irmãos, tem muito pouco tempo atrás, tem só uns 10 anos. Quer dizer, para quem tem 50 anos de crente, é muito pouco, muito pouco. Mas aprendi o significado real desse em Cristo há pouco tempo atrás. E achava que isso era um clichê, que muita gente dizia: em Cristo Jesus, irmãos, somos irmãos, e não se esforçava para ser. Mas eu vou ter que andar um pouquinho mais rápido, porque eu sei que vou passar por muitos tópicos e se eu demorar muito em cada um, nós não vamos chegar lá. A questão da transformação que nós adquirimos quando estamos em Cristo. Ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Eu quero, nesse verso, sem estender mais as consequências dele, dizer que todos nós temos um momento que a gente reputa uma coisa como lucrativa, como positiva para nós, e pode ser que, mesmo sem ser em Cristo, mais adiante a gente refaça a análise e ache: não, isso não é vantajoso para mim, o custo-benefício é realmente ruim para mim. Mas o que ele está falando ali era antes de ter Cristo, que ele reputava como ganho. É interessante que antes de nós termos Cristo, não sei se a classe é predominante de convertidos já adultos, mas os crentes que são criados no Evangelho têm uma dificuldade enorme de ver isso, porque eles não viveram muito a valorização do mundo na sua infância e adolescência. Aí ele não sente muito que ele valorizava, por exemplo, a vida mundana, a prostituição, a lascívia, e ele valorizava, e alguns ainda novos crentes ainda não conseguiram se livrarem disso, né? Valorizam, por exemplo, a dança muito mais por essa nuance de ter uma oportunização lasciva. Eu tive em alguns países diferentes do Brasil e a dança não tem essa conotação. As pessoas dançam separados, tem uma conotação extremamente cultural. No Brasil não tem uma conotação de oportunidade. O forró nosso, que é tão bonito, a ritmo. Ontem, ouvindo aqui umas músicas dessas que minha esposa estava dando uma olhada, né? E eu disse: rapaz, a nossa igreja devia adotar no nossa inódia ritmos do forró, porque ele é bonito e contagiante. Nós não incluiríamos a parte ruim. Mas veja, eu só quero dar um exemplo como era ganho para a gente atrás hábitos que nós entendíamos como maravilhosos e não nos víamos. O meu caso não é o meu caso, mas que eu nasci no lar evangélico, mas eu conheço meus primos, meus parentes, meus amigos, que eles valorizam muito isso, valorizavam se ver fora desse meio, o meio que oportuniza uma certa frouxidão nos conceitos éticos morais. Por quê? Porque ali eles entendem que ali é o usufruir da vida. É o usufruir da vida, é você poder sair com uma mulher sem ser ter nenhum compromisso, essas coisas aí. Aí Paulo diz aqui que ele tinha isso como ganho, mas agora ele, em Cristo, ele considera perda. Isso foi um prejuízo irreparável. Pois não? Isso, alguém falou aí. Isso foi um prejuízo irreparável. Eu não sei qual é o texto áureo, mas eu vou definir mais adiante o texto áureo para nós aqui, viu? Mais adiante. Um texto, ou vocês até escolhem, um texto que diz o mais condensado possível, fica como tarefa já a partir de agora. Vocês vão pensar aí, um texto que condensa o mais, aglutina o máximo possível a mensagem de Paulo, que era de coesão da igreja, de fazer
uma igreja como um todo, uma unanimidade. A igreja de Filipos era uma igreja que você podia dizer que tinha unidade. A igreja construída na unidade. Todos queriam a mesma coisa. Todos queriam conquistar o que um queria. Pode ter certeza que todos queriam também, porque era uma igreja coesa. E por quê? Por causa de Cristo. Paulo deixa isso escrito em diversos textos, que é Cristo que nos transforma, que nos regenera, que gera uma outra pessoa por causa de sua palavra, e essa outra pessoa nasce com conceitos antagônicos àquele. Então eu passo agora a ter outros valores e desprezo aqueles que eu tinha antes como valorosos. Agora eu os considero, mais adiante ele diz, como esterco. Como esterco. Eu não sei se a tradução é fiel, mas ele quis chamar muito mais atenção da inutilidade das coisas que eram valorosas antes de Cristo, mas que a partir de Cristo elas perdem o valor e ficam como um prejuízo. Não é só perder o valor. Perder o valor é uma coisa e prejuízo é outro. É aquilo que deixa déficit. Né? Quando a gente perde uma coisa, mas não deixa déficit na nossa conta, no nosso patrimônio, e nós não perdemos. Mas ele considera perda como um esterco. Certo. O ganho da pessoa divina, ele coloca isso como sendo um ganho, obviamente, que sem mérito humano, não teria, nós, sem Cristo, nós não teríamos condição de chegar até aí, nós não chegaríamos a valorizar aquilo que era valoroso e desprezar aquilo que deveríamos desprezar, mas em Cristo, sim, nós podemos. Então, a expressão em Cristo pode ser traduzida como a possibilidade de fazer de tal modo que nós vamos conquistar o modo justo que Deus deseja de nós. Não sei se falei muitas palavras e embananei um pouco o conceito, mas o modo em Cristo é o modo que nós vamos agir no automático. Cristo vai nos conduzir e nós chegaremos ao ponto desejado por Ele e nos surpreenderemos sendo também o nosso ponto desejado. Olha só, nós nos surpreenderemos porque nós éramos antes com valores antagônicos àquele. A aspiração dos sofrimentos de Cristo, também não vou nem tocar nisso aqui na questão das aspirações, que está de 11 a 16, todos aspiravam e tinham esse desejo de sofrer os sofrimentos de Cristo. Como que dizendo assim, se eu sofresse, eu sou solidário a Cristo. Solidariedade significa dividir peso. Se eu estou com 100 quilos levando aqui nas minhas costas e Naílson me encontra na rua, ele diz, vamos dividir aqui, você pega de um lado e eu de outro, a gente divide o peso e não que não fica pesado para nós dois, fica ainda 50 quilos para cada um, mas já é bem menor do que uma pessoa levar só. Imagine esse corpo de Cristo tendo à frente a cabeça que é Cristo e assumindo a responsabilidade por aquilo que nós não podemos. Então era isso que acontecia. A corrida era fácil de ganhar porque tinha quem corresse por nós. Não sem ser fraude, né? Porque este era o modo como nós deveríamos ser. Cristo não veio praticar uma fraude na natureza. Ele não veio fazer com que as pessoas virassem super-homens para disputar com os outros homens naturais e eles perdessem vergonhosamente. Não foi isso. Cristo veio dar, inclusive, oportunidade a todos que quisessem olhar para ele e fazer dele o seu padrão. A igreja de Filipos deu exemplo a igrejas que podiam fazer mais, porque o seu potencial natural era maior, e não fizeram. E eles, com a mera vontade, olha só,
que aí a gente já vê o que é a voluntas, né, Janildo, do direito romano, é quem vai decidir, né? Cada um de nós vamos decidir se seguimos ou não a Cristo, ganhamos ou não essa disputa que nos é oferecida a todo minuto na nossa vida. Nenhum segundo da nossa vida ela fica despercebida. A luta, a guerra espiritual, as questões de dificuldades mesmo naturais, mas que nós precisamos de Cristo para resolver juntos. E que se tivéssemos Cristo, só o fato de ter Cristo, nós nem enxergaríamos as dificuldades. Tem essa também. O fato de termos Cristo nos guiando, ele nos faz nem sequer enxergar as dificuldades. Tem no Antigo Testamento uma história de alguém que via um exército muito grande e o dele muito pequeno, e Deus fez com que ele não enxergasse o exército do outro pequeno e o dele grande. Isso acontecia muitas vezes, não para Deus nos enganar, mas para nos encorajar, porque ele ia nos dar a vitória, quer quiséssemos ou não. Participação na pureza. Participação na pureza é o segundo dos 4, parece, tópicos que vamos trocar. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar correr aqui um pouquinho. Na época da Igreja de Filipos, existiam notoriamente alguns grupos, os ré-judaizantes e os antinomianos. Por incrível que pareça, esses antinomianos eram pior do que os judaizantes, mas todos dois causavam um estrago nas outras igrejas. Na Igreja de Filipos não conseguiram. Por quê? Porque esses antinomianos eram aqueles que não queriam que, o contrário dos judaizantes, não tivesse lei alguma, tudo fosse na bagunça, na anarquia total. E não é assim a graça. Muita gente quer pensar que a graça, porque se contrapõe à lei, ela é sem dirigentes, é uma classe sem dirigentes, como a gente diz na política. Pois bem, aqui não. Os antinomianos queriam que fosse, mas não é. E aí Cristo ele disciplina todas as organizações instituídas por ele, tipo família, igreja, e etc. A igreja vive sim sob determinadas normas e leis. Então, é diferente dos antinomianos. E aí, Paulo repete: o sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo os exemplos que tendes em nós, pelo que assim andam. Então, o exemplo que tem nele, em Paulo, andem como ele anda, que vai dar certo. Mais adiante, ele diz assim: porque muitos há, os quais, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é a confusão. Ainda há dessas pessoas dentro da igreja, esse 3 tipos aí, que Deus dele é a glória, é o ventre, a glória deles é a confusão, muitos há, e o fim deles é a perdição, e coisas terrenas. E tem muito crente, por exemplo, que ele não pensa um segundo sequer nas coisas eternas. A exclusividade do mundo dele é terrena. E ele precisa realmente se reciclar na carta aos Filipenses para que ele aprenda que este mundo aqui só tem alegria, mais do que alegria, regozijo, porque o regozijo é uma alegria potencializada. É uma alegria elevada a alguma potência, a 2, a 10, a não sei quanto, mas o fato é que ela é potencializada, o regozijo. E o que Paulo nos manda, no original mesmo, é regozijarmos no Senhor. É ter essa alegria potencializada que é inatingível para o homem natural. O homem sem Cristo, jamais ele chega a essa alegria, porque essa é uma alegria que só está em Cristo. Então, sem Cristo, homem nenhum vai experimentar essa alegria que os filipenses tinham e que alguns crentes têm, porque já fizeram experiência disso e sabem que a nossa alegria
é potencializada, ela não nos pode ser uma alegria chorada, derramada de lágrimas. Ontem eu estava falando com minha esposa. Eu disse, as minhas maiores alegrias foram regadas a lágrimas. Paradoxal que pareça, mas o prazer me inundou o coração de tal maneira, a exuberância de Cristo me fez de tal sorte que eu não me contive. E ao invés de rir ou sair pulando, o choro vem. Eu sei que tem reações diferentes, mas o fato é que é esta alegria que nos completa e que nos faz diferentes dos outros, que nos firma no que em Cristo, de tal modo que a gente diz, pode vir o que vier. Que venha a morte, que venha a pandemia, que venha dificuldades financeiras, que venha o que vier. Em Cristo eu não tenho nenhum medo delas, e mais do que isso, eu sei que vencerei e regozijarei. Eu sei que vencerei e comemorarei para a glória dele mesmo. Isso aí é uma exaltação prometida na carta aos Filipenses. Não sou eu que estou inventando, viu? A carta aos Filipenses, não só lá, mas em outras partes da Bíblia, também nos promete a vitória certa, mas não, nem sempre nessa vida aqui, mas às vezes já aqui na vida terrena. Eu não queria tocar no assunto, mas estou vendo muitas plaquinhas ainda ligadas, mas deixa para lá, isso é claro de cada um. Depois a gente discute um pouco mais sobre isso. Eu gosto de ver com quem eu falo. Na minha classe, os professores, eu gosto de ver porque semana mesmo, uma live eu dando aula, eu terminei a aula e uma aluna abriu a boca, bocejou. E não é rigor, é a gente perceber, ter sensibilidade para entender que o aluno está cansado, está sem condições de permanecer. Mas não é o caso aqui, creio que não. É uma moda, talvez. Esta exaltação dos cidadãos divinos será executada por Cristo, pois é feito segundo o seu eficaz poder. A energia de ele ser capaz de sujeitar também a si todas as coisas. Olha só, é ele só que tem essa energia, é ele só que tem essa condição de sujeitar debaixo dos seus pés, submisso a ele, todas as coisas, todas as coisas. Então eu não posso me arvorar no direito ou ter essa prepotência ou essa suposição de que eu posso sozinho, pela minha capacidade, colocar todo mundo debaixo dos meus pés, da minha autoridade e etc. Mas nem que eu fosse o maior pastor do mundo. Então, isso cabe também para os pastores do modo como governam. Às vezes tem pastores que governam de um modo despótico, de um modo antipático, de um modo que faz cisões, mesmo que aparentemente não exista, mas às vezes a cisão é íntima. A pessoa já não gostei daquela forma como o pastor disse que agiria. Eu não me submeteria a esse tipo de pastor humano que ele tem esse superpoder. Eu me submeteria a Cristo, mas a um humano eu queria que fosse um igual a mim. Então, cabe também, estou falando aqui para pastores, sei também que os pastores possam receber em si essa mensagem, se entenderem que vem de Deus, se entenderem que desprezem. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes esse pedido de ajuda de Paulo não era outro, senão a questão de concordar nas teses dele que ele tinha de experiência mais na frente do que os crentes, e que essas experiências pudessem ser levadas a efeito na igreja por quem não quisesse, com o encorajamento daqueles que entenderam já a mensagem e passassem então para os outros. Nesse particular, ele veio lá na frente falar. Eu não sei, você me avisa quando faz 5 minutos, viu? Porque falta quantos minutos ainda, mais ou menos? Eu estou com um catatal de coisa aqui para falar, mas eu sei que eu vou passar do tempo.
Diga aí, né? Tá com tempo, rapaz. Já falou 40 minutos, mas ainda tem tempo. Não, se eu já falei 40, eu tenho que me conter um pouquinho. Vamos para frente aqui. Eu quero falar agora de uma coisa que o tema é mais agradável, que é a gratidão. O tema é mais agradável, vai tirar todas as asperezas e olha, irmãos, a minha experiência pessoal é o seguinte: se você não agradeceu, não merece outra bênção. Eu não tenho nenhum versículo que diga isso, mas é uma conclusão filosófica que eu tiro. Olha só, eu diria assim, Jada me fez tal favor. Eu não fui lá agradecer. Com que cara eu vou pedir um outro favor a Jada? É uma coisa ilógica. Então, o crente todo dia está aos pés de Cristo a suplicar, a pedir coisas, porque Ele é que é o dono de tudo, Ele é quem pode tudo. E nós não podemos nada. Então, a gratidão, ela tem esse efeito também fisiológico. Olha só, até de sobrevivência. Como que eu vou ser peticionador outra vez se eu nem agradeci as tantas outras vezes que Deus já me concedeu bênçãos? Aí o apóstolo Paulo ele vem e deixa isso tão claro. Ele diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Aí o apóstolo Paulo está se referindo ao bem financeiro que ele não costumava fazer e tinha tanto fluido para fazê-lo, que nenhuma igreja outra pode se dizer que pagou salários a Paulo. Já pesquisei nenhuma outra igreja. E nem esta de Filipenses. Mas essa de Filipenses mandou uma quantia para ele, é aí, nessa que ele agradece, e ele não teve como não receber. Era princípio dele não receber. E ele recebeu não por causa da quantia, mas por causa do modo como foi oferecido. E aí é onde a gente vai entrar um pouquinho na parte que pode ser que incentive alguém que tenha dificuldade em dizimar. Irmãos, não é quanto você dá, é como você dá. E é preciso que eu dê de um modo que Deus me receba. E o receber é aquele quantum material tão pequeno, é um símbolo do grande que ele vai me dar. É um símbolo do grande que nós vamos receber no dia final. E eu preciso, desde já, ter como certo que vou ouvir o vinde benditos de meu Pai. Eu não posso chegar lá, não chegarei, aliás, com dúvida a respeito disso. E não estou dizendo aqui que dízimo salva ninguém, mas estou dizendo, e aí reitero o que estou dizendo, que crente salvo, que não dá dízimo, eu tenho muita dúvida, que não entrega o dízimo, eu tenho muita dúvida, porque ele não entrega outras coisas maiores do que o dízimo. Ele não entrega os 90% dele, ele não entrega a vida dele, que não conta como fator monetário, ele não entrega a família dele, ele não entrega a saúde dele, ele não entrega nada disso nas mãos de Deus. Porque ele faz questão mesquinha, pequena, de 10% de salário ou de rendimentos que ele venha, porventura, ter que entregar na igreja. Então é muito mesquinho diante de Deus. E essa mesquinhez é vista por Deus, ele não faz vista grossa. Ele não faz vista grossa e aconselha que façamos prova dele. Ora, Deus não era para fazer isso não, com ninguém não. Ele não é homem para que minta e não devia permitir a homem algum, mentirosos como somos, pecadores como somos, imperfeitos como somos, de termos a ousadia de prová-lo. E ele diz, nesse aspecto, porque ele entende que é fundamental. Ele diz assim, fazei prova de mim. Mas eu estou saindo de Filipenses, voltando para Malaquias, e não gostaria de ficar em Malaquias. Queria falar desse assunto tão maravilhoso, tão empolgante, que é a gratidão. Eu preciso ser grato ao meu Deus por tudo que ele faz na minha vida. Eu preciso perceber o que ele faz
e agradecer até o imperceptível, porque o que eu percebo, se você for fazer ele é subnotificado, como diz, é a palavra da moda agora na pandemia, ele é subnotificado. Eu pouco percebo o que ele fez por mim. Eu, Janildo, Jada, todos nós aqui, com certeza já tivemos livramento que nós não tomamos conhecimento. Né? Ninguém tem dúvida disso. Fora aqueles que Paulo Sérgio contou um dia desse aqui, do acidente no Rio de Janeiro, fora aqueles que a gente vê, que a gente percebe, e que a gente todos os dias se apercebe também das aparentes coincidências que são providências de Deus em nossas vidas. Então, temos muito o que agradecer, temos muito o que ser grato, e ainda que não tivéssemos nós mesmos, num grupo como igreja, nós temos a gratidão pelos outros. Olha só, ainda que Manassés, Jada, Naís, Janildo, os que eu estou observando aqui, não tivesse essa percepção, fossem míopes, cegos espirituais, muito bem, mas nós enxergaríamos que outras pessoas estão sendo abençoadas, assim como Asaf percebeu que os ímpios estavam sendo abençoados. Às vezes nós temos inveja dos ímpios, que coisa mais terrível. Nós imaginarmos que os ímpios são muito mais bem cuidados por Deus do que nós. E essa percepção é de propósito de Deus. Ele faz com que nós tenhamos essa percepção para ver o grau do que é que nós pensamos sobre coisas terrenas e coisas espirituais. Mas precisamos ser gratos a Deus em tudo o que Ele nos deu e nos dá e nos dará. E nos prometeu. Porque o que prometeu de Deus, uma promessa de Deus, vale mais do que uma coisa na mão de homens. Tem coisa na mão de homens que são presentes de grego. Cavalo de Troia, já ouviu falar na história, né? Que aparentemente é um presente, mas ele vem para nos prejudicar. Mas os de Deus, ainda que não tenha chegado às nossas mãos, seja uma mera promessa, ou maravilha que é. E se nós podemos nos aferrar àquela promessa, muito mais do que qualquer outra riqueza mesmo material que tenhamos, toda a riqueza desse mundo junto, ela não nos garante nada mais do que uma pequena promessa de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele conseguiu essa coesão numa igreja que era problemática. Por que eu garanto que ela era problemática? Porque quando Paulo manda de volta a comitiva lá, Epafrodito, tudo, ele pede para que eles dêem uma cuidadinha lá, e Evódia e Sintique, que são símbolos de pessoas que se digladiam da igreja, que fazem grupos e destoa da maioria, destoa da unidade, destoa da unanimidade, destoa daquilo que é uníssono de Deus. Então, essas duas criaturas, não sei o que elas faziam, muita gente especula que era fofoca. Eu não sei se era fofoca, eu só sei que elas eram influentes na igreja, há quem garanta que elas eram diaconisas, mas elas tinham um quê de rivalidade. E era preciso, e é preciso, e aí nós não vamos tomar isso como mera curiosidade da igreja de Filipos. Se na nossa tiver Evódias e Síntiques, Evódios e Sínticos, que também pode ser no masculino, nós precisamos resolver essa questão. Nós precisamos unanimizar, nós precisamos ter consenso, nós precisamos que Evódia e Síntico das igrejas de Cristo, em Cristo, adquiram unidade. Deus nos ajude, irmãos, a buscar em Cristo tudo o que precisamos. Bem?